Boa tarde, pessoal. A gente vai retomar hoje aqui a segunda parte da nossa aula do período interbíblico. Só para poder recapitular o pessoal que está assistindo esse segundo vídeo da aula e a gente conseguir contextualizar aquilo que a gente já viu até aqui. Na primeira aula, a gente abordou um período que começou ali após o Império Persa, né? Onde a gente viu que Israel, pós o exílio da Babilônia, né, foi liberto, né, da Babilônia através desse Império Persa que se levanta, principalmente na figura de Ciro, que era o imperador persa da época. Então, Ciro, ele se levanta contra os babilônicos e ele consegue libertar o povo de Israel da mão dos babilônicos e instaura um tipo de política, né, por assim dizer, medo-persa, né, que era Ciro e Dario, né, Medo, porque eram dois reinos distintos, mas unidos nessa conquista sobre a Babilônia, e eles instauram um tipo de política que é uma política que é permissiva aos povos que, por mais que estivessem submissos à Persa, pudessem conservar a sua cultura, pudessem retornar às suas terras, saindo da Babilônia, né, voltando, por exemplo, os judeus saíram da Babilônia, retornaram para Israel, e ali os persas respeitam de certa forma, a partir do momento que os judeus se submetessem aos persas em um chamado de guerra, ou se submetessem aos persas pagando o tributo devido, né? A gente vê que Ciro estabelece governantes em Jerusalém e os judeus, de alguma forma, submissos aos persas, poderiam reconstruir o segundo templo e voltar para suas terras. A gente vê que isso se inicia na narrativa bíblica do Antigo Testamento, principalmente ali as citações em Esdras, Neemias, por exemplo, Esdras foi um sumo sacerdote desse retorno a Jerusalém, e dos personagens que tem a autorização de Ciro para retornar com os judeus nessas levas que vão ocorrer é Zorobabel, que a gente citou na aula anterior, que era um governante judeu daquele período. Porém, avança-se no tempo, né, os fatos históricos relacionados aos judeus daquele tempo. E aí a gente vai ver os últimos profetas falando, que aí termina o Antigo Testamento, que vai ser Ageu, Zacarias e Malaquias, encerrando a narrativa do Antigo Testamento. E aí a gente entrou naquela questão na primeira aula. O que significa o período interbíblico? O que acontece depois que termina o livro de Malaquias? Que a gente vê que esses profetas especificamente, tanto Ageu, quanto Zacarias, quanto Malaquias, está falando para o povo judeu pós-exílio, sobre o governo dos persas ali em Jerusalém. Não acontece mais nada até o tempo de Jesus, até o tempo dos evangelhos, e já começa o Novo Testamento? Será que a história ali é apenas um silêncio? Não. A gente viu que há praticamente 400 anos de história que se desenrolam sem estar dentro do contexto da Bíblia. Se Deus não quis nos revelar através dos profetas nesse período, não teve mais assim uma linguagem profética de Deus através dos profetas, como ocorreu até Malaquias durante os 400 anos, por assim dizer, Deus não quis revelar, a palavra foi fechada da forma que nos é revelada. Porém, historicamente, e para se entender a cultura e tudo o que acontece no Novo Testamento de uma maneira mais ampla, para a gente entender, inclusive, os significados, né, das parábolas de Jesus, dos ensinamentos que ele traz, dentro daquele contexto dos judeus em Jerusalém, a gente remete a esse período de 400 anos, que é o período interbíblico, para entender os fatos que se desenrolaram nesse tempo. A história não para, né? Existem livros históricos e a gente começou a ver isso quando a gente viu um dos autores e historiadores judeus, que é Flávio Joséfo, que inclusive ele vem a escrever, né, a maioria do seu trabalho histórico no meio dos judeus, muito posteriormente, né, depois de Cristo, né, já no primeiro século, e a gente viu aquele livro, né, algumas citações, a gente vai retomar algumas leituras dele para poder entender esse contato de Alexandre o Grande com os judeus no período interbíblico, que é a história dos hebreus, que eu mostrei para vocês na última aula, que tem citações e textos históricos relatando o que aconteceu nesse contato do Império Grego, que é esse império que se levanta após os persas e que vai influenciar diretamente o povo judeu
de maneira cultural, de maneira social, de maneira política, e que vai afetar todo esse cenário que a gente vê também nos tempos de Cristo, dos evangelhos. Né? Por que já se falava o grego? Por que o evangelho foi escrito no grego? Né? O grego surgiu do nada. Muito se dá por esse contato que Alexandre, principalmente, levou através dessa helenização da cultura grega, influenciando os judeus, né, no período interbíblico. Então, só para a gente contextualizar a leitura que estávamos fazendo na última aula, nós começamos a ver quem era a pessoa de Alexandre o Grande, esse grande conquistador que vai iniciar o Império Grego e vai influenciar de alguma forma esse contato entre a cultura grega e as terras do Antigo Testamento, principalmente ao que mais nos importa na aula, que é o contexto de Jerusalém, as terras da Palestina. O que está acontecendo com os judeus nesse momento? Que a Bíblia já não está mais relatando, né? A Bíblia que nós conhecemos. Aí a gente se debruça em outros escritos, que são escritos históricos, de cunho histórico, para entender o que ocorreu. Aí tem os relatos de Flávio Joséfo, tem os livros de 1ª, 2ª Macabeus, que se encontra muito mais na Bíblia Católica e é denotado como livro apócrifo, porque ele não tem cunho, por assim dizer, de inspiração, né, teológico para nós. Por isso ele não foi incluído na Bíblia, mas ele é relevante no contexto histórico, porque ali fatos históricos relatados daquele tempo. O livro de Macabeus, o livro de Flávio Joséfo, a gente pega alguns materiais que são alguns livros paralelos que têm comentários acerca desse período, né, atuais, o panorama do Novo Testamento, que a gente vai ver algumas citações hoje. Então vamos retomar nossa leitura. O que estava acontecendo? Dario III, que era o último imperador da ordem cronológica de sucessões de imperadores persas, ele vai tá resistindo, de alguma forma, ao avanço do Império Grego, do Império Helenístico, liderado por Alexandre o Grande, vindo da Grécia. Alexandre avança sobre as terras da Palestina, sobre as terras do Oriente Médio, para alcançar toda aquela conquista, né, que ele havia herdado, de alguma forma, a vocação de seu pai, que era Filipe da Macedônia, que havia morrido, né, morreu novo, e Alexandre, aos 20 anos, ascende ao poder, bem novo, 20 anos de idade, ele já é chamado como um grande imperador na Macedônia. E das terras da Grécia, ele vem conquistando todo o mundo antigo com as suas tropas. E ele vai lutar contra Dario III, que é o último imperador da sucessão dos governantes medo-persas. Né? Aí tem a sucessão, se a gente for retomar muito esses detalhes, passou de Ciro, depois Dario I, aí aparece Xerxes, Artaxerxes, que aparece no livro de Neemias, de Esdras, né? E tudo mais. Aí chega no último imperador persa, Dario III. Contra esse, Alexandre vai conflitar para derrubá-lo e estabelecer o governo grego nas regiões do Oriente Médio. E aí a gente começou a ler o relato de Flávio Joséfo para entender como foi o contato de Alexandre com os judeus. Nós vimos na aula anterior que os judeus foram resistentes a Alexandre. Alexandre havia mandado uma carta, um informante, aos judeus em Jerusalém, dizendo o seguinte: se vocês se aliarem a mim contra Dario III, né, eu irei respeitá-los, né? De alguma forma não irei atacar Jerusalém. Só que os judeus, principalmente na figura do sumo sacerdote de Jerusalém daquele período, Jado vai dizer a Alexandre que ele não poderia apoiar Alexandre porque ele havia feito uma promessa a Dario III. Essa promessa estava aliada justamente àquela ideia que nós vimos que os judeus eram submissos aos medo-persas. Por isso que houve a reconstrução do Segundo Templo, houve a permissão do pós-exílio, os judeus retornarem a Jerusalém. Então eles respondem a Alexandre que eles não poderiam apoiar Alexandre contra Dario III. O grande problema é o seguinte: Alexandre perde a batalha Alexandre ganha a batalha, melhor dizendo,
contra Dario III. E Dario III foge, depois ele vai morrer nas mãos de um súdito dele, acredita-se que amando de Alexandre. E Dario III perde a batalha. E Alexandre começa a sua conquista por toda aquela região do Oriente Médio, até o Egito, conquistando todas as regiões através desse império que se levanta, que é o Império Grego. E aí Alexandre manda um recado para o sacerdote Jado, que ele vai até Jerusalém e vai mostrar aos judeus o que é manter uma promessa. Então, a gente vai ler o texto para entender como foi o primeiro contato de Alexandre com o sumo sacerdote em Jerusalém. Antes disso, só para ilustrar, nós vimos também que havia ali um outro sacerdote que se levanta com o intuito de conservar as culturas e as misturas que ocorreram daquele período com as culturas assíria, persa, ou seja, que era o sacerdote Manassés. E a gente viu que ali começa um movimento também dos samaritanos, né? Eu não sei se vocês estão lembrando, que vai ter o sogro lá do Manassés, né, que vai interceder junto a Dario e depois junto a Alexandre, para que conserve Manassés como sacerdote e construa um templo no Monte Gerizim, em Samaria. Ali já é o escopo surgindo, né, de alguma forma, os samaritanos naquele período, que eram esses judeus, de alguma forma, de linhagem judaica, que queriam conservar os matrimônios com as esposas, mulheres, ou com as culturas que estavam ali inseridas, com a cultura dos assírios, com a cultura dos persas. Eles não queriam abrir mão dos seus casamentos. Eles resistiram àquela cultura judaica genuína. E a gente viu a figura desse sacerdote Manassés, que também está nesse período inserido, que seria a figura do samaritano. Já Jado é o sacerdote de Jerusalém, o sacerdote judeu, que representa esses judeus que conservaram os ensinamentos de Esdras, né, de Neemias, e conservar a cultura judaica genuína, abrindo mão dos casamentos com outras culturas. Então vamos à leitura para a gente entender o contato de Alexandre com o sacerdote Jado. Antes de eu avançar na leitura, ficou claro até aqui, pessoal? Deu para recapitular o que a gente falou na última aula? Tá ok? Ficou sim, Leandro. Perfeito. Tá ok. Então vamos avançar o contato de Alexandre com... Vamos que eu estou ansiosa aqui. Vamos lá. Olha só, vamos retomar aqui então. A gente vai pegar aqui na parte da leitura de Joséfo. Aqui é o livro A História dos Hebreus, que é aquele livro de Joséfo, que é o relato histórico dele. E aí a gente vai retomar a leitura aqui. Deixa eu só achar aqui, não, a Bíblia de Jerusalém depois. Período interbíblico. Tá, aqui. Vamos lá. Alexandre, depois da vitória, chegou à Síria. Tomou Damasco, apoderou-se de Sidom e sitiou Tiro. Durante o tempo em que esteve empenhado nessa empresa, nessa situação, escreveu a Jado. Jado é o sumo sacerdote de Jerusalém, o sumo sacerdote genuíno ali dos judeus naquele período, o sumo sacerdote dos judeus, pedindo-lhe 3 coisas: auxílio, comércio livre com os seus exércitos e a mesma assistência dispensada a Dario. Ou seja, Alexandre estava pedindo o apoio de Jado. Se o fizesse, garantiria-lhe que não teria motivo para se arrepender de ter preferido sua amizade à de Dario. O sumo sacerdote respondeu que os judeus haviam prometido com juramento a Dario jamais tomar armas contra ele, e por isso não podiam fazê-lo enquanto ele vivesse. Jado respondeu que não podia fazer isso porque eles fizeram uma promessa a Dario. Alexandre ficou tão irritado com essa resposta que mandou dizer-lhe que, logo que tivesse tomado Tiro, marcharia contra ele com todo o seu exército, para ensinar a ele e os demais quem se devia guardar o juramento. Em seguida, atacou Tiro com tanta força que dela se apoderou. E depois de haver regularizado todas as coisas, foi sitiar Gaza, onde Baemes governava em nome do rei da Pérsia. Voltemos, porém, a Sanabalate. Aqui, Joséfo vai falar sobre o contato dos samaritanos, com Alexandre. Sanabalate era o genro do sacerdote Manassés, tá? Que pediu para poder construir o templo em Gerizim, Monte Gerizim, em Samaria.
Voltemos, porém, a Sanabalate. Enquanto Alexandre ainda estava ocupado no cerco de Tiro, ele julgou que o tempo era próprio para realizar o seu intento. Assim, abandonou o partido de Dario. Os samaritanos, eles abandonaram o apoio que eles tinham a Dario, porque eles viram que Alexandre foi o vencedor, e levou 8.000 homens a Alexandre. O grande príncipe recebeu muito bem. Sanabalate disse-lhe, então, que tinha um genro de nome Manassés, irmão do sumo sacerdote dos judeus, que vários daquela nação se haviam juntado a ele pelo afeto que eles lhes tinha e que desejava construir um templo próximo a Samaria, sendo que o rei poderia disso tirar grande vantagem, porque assim dividiria as forças dos judeus e impediria que aquela nação pudesse se revoltar com o inteiro e causar-lhes dificuldades, tal como fizeram os antepassados deles aos reis da Síria. Olha a proposta de Sanabalate, genro de Manassés, a Alexandre. Ele está intentando contra o próprio povo judeu, de maneira a dividir o povo judeu, com o intuito de apoiar Alexandre para impedir que esse povo judeu criasse alguma revolta a Alexandre, lá em Jerusalém. Só que a gente viu que Manassés, ele era um sacerdote que tinha um matrimônio com uma esposa que era de uma outra nação, que estava contra a lei mosaica. Ele seguia um sacerdócio que, de alguma forma, aos mandamentos de Deus, ele era um matrimônio errado, contra as leis de Deus. E Sanabalate, genro de Manassés, está pedindo e tentando, de alguma forma, arquitetar quantos judeus de Jerusalém, com esses 8.000 homens, para apoiar Alexandre. Antes eles estavam do lado de Dario, né, e negociaram com Dario para construir o templo em Gerezim, Samaria, e agora estão tentando intentar contra os judeus de Jerusalém, junto com Alexandre, fazendo uma proposta a Alexandre. Alexandre consentiu nesse pedido, ordenou que se trabalhasse com incrível diligência na construção do templo e constituiu Manassés, sumo sacerdote. Sanabalate sentiu grande alegria por ter granjeado tão grande honra aos filhos que ele teria de sua filha. Ele morreu depois de passar 7 meses junto de Alexandre no cerco de Tiro e 2 no de Gaza. O ilustre conquistador, depois que tomou essa última cidade, avançou para Jerusalém. Agora, Alexandre, depois de tomar Tiro e Gaza, está indo para Jerusalém. E o sumo sacerdote Jado, agora é o sacerdote de Jerusalém, o sacerdote dos judeus, que bem conhecia a sua cólera contra ele, vendo-se como todo o povo em tão grave perigo, recorreu a Deus. Ordenou orações públicas para implorar o seu auxílio e ofereceu-lhe sacrifícios. Deus apareceu-lhe em sonhos na noite seguinte e disse-lhe que espalhasse flores pela cidade, mandasse abrir todas as portas e fosse ao encontro de Alexandre, revestido de suas vestes sacerdotais, acompanhado pelos demais, que deveriam estar vestidos de branco, sem nada temer do soberano, porque ele os protegeria. Ou seja, Jado tem um sonho quando ele vai buscar a Deus em oração, né, na noite seguinte, e Deus revela a ele que ele tem que revestir a cidade de flores, preparar a cidade de alguma forma para receber Alexandre de maneira pacífica, abrindo as portas de Jerusalém, os sacerdotes vestidos de branco e ele, Jado, botando a veste sacerdotal. E Deus assim havia prometido que iria guardar os judeus. Jado comunicou com grande alegria a todo o povo a revelação que tivera, e todos se prepararam para esperar a vinda do rei. Porém, a gente sabe que Alexandre estava indo para Jerusalém para mostrar a Jado o quanto vai custar, né, aquela recusa dele a apoiar ele na batalha contra Dario. Quando se soube que ele já estava perto, o sumo sacerdote, acompanhado pelos outros sacerdotes e por todo o povo, foi ao seu encontro com essa pompa, tão santa e tão diferente da de outras nações, até o lugar denominado Safa, que em grego significa mirante.
né, um local alto, amplo, porque de lá se pode ver a cidade de Jerusalém e o templo. Os fenícios e os caldeus que integravam o exército de Alexandre não duvidavam dele na cólera em que se achava contra os judeus. Lhes permitiria saquear a cidade de Jerusalém e daria um castigo exemplar ao sumo sacerdote. Ou seja, dentre as tropas de Alexandre, tinham fenícios, tinham babilônicos, que eram os caldeus, e eles estavam com sede, porque eles almejavam que Alexandre ia dar uma correção ao sumo sacerdote, permitir o saque de Jerusalém. Eles poderiam roubar as riquezas de Jerusalém. Mas aconteceu justamente o contrário, pois o soberano apenas viu aquela grande multidão de homens vestidos de branco e os sacerdotes revestidos com seus paramentos de linho e o sumo sacerdote com seu éfode de cor azul, adornado de ouro e com a tiara sobre a cabeça, que continha uma lâmina de ouro, sobre a qual estava escrito o nome de Deus. Aproximou-se sozinho dele e adorou aquele augusto nome e saudou o sumo sacerdote, ao qual ninguém ainda havia saudado. Então, os judeus reuniram-se ao redor de Alexandre e elevaram a voz para desejar-lhe toda sorte de felicidade e de prosperidade. Porém, os reis da Síria e os grandes que acompanhavam ficaram tão espantados que julgaram que ele havia perdido o juízo. Alexandre perdeu o juízo, está adorando o sumo sacerdote de joelho. Parmênio, que desfrutava de grande prestígio, perguntou-lhe como ele, que era adorado em todo o mundo, adorava o sumo sacerdote dos judeus. Parmênio era o braço direito de Alexandre, um general de guerra. Ele argumenta a Alexandre: como pode você, um grande conquistador, se dobrar diante desse homem? Respondeu Alexandre: não é a ele, ao sumo sacerdote que adoro, mas ao Deus de quem ele é ministro. Pois quando eu estava ainda na Macedônia e imaginava como poderia conquistar a Ásia, ele apareceu em sonhos com essas mesmas vestes e exortou-me a nada temer. E disse-me que passasse corajosamente o estreito de Helesponto e garantiu que Deus estaria à frente do meu exército e me faria conquistar o império dos persas. Eis porque, jamais tendo visto antes alguém revestido de trajes semelhantes a esses, com o que ele me apareceu em sonho, não posso duvidar de que ele tenha sido por ordem de Deus que empreendi esta guerra. E assim vencerei Dario, destruirei o império dos persas, e todas as coisas sucederão-me segundo os meus desejos. Alexandre, depois de assim responder a Parmênio, abraçou o sumo sacerdote e os outros sacerdotes, caminhou no meio deles até Jerusalém, subiu ao templo e ofereceu sacrifícios a Deus, da maneira como o sumo sacerdote lhe disse para fazer. O sumo sacerdote mostrou-lhe em seguida o livro de Daniel, no qual estava escrito que um príncipe grego destruiria o império dos persas, e disse-lhe que não duvidava que ele era dele e que a profecia fazia menção. Alexandre ficou muito contente. No dia seguinte, mandou reunir o povo e ordenou que dissessem que favores desejavam receber dele. O sumo sacerdote respondeu que eles suplicavam permissão para viver segundo as suas leis e a de seus antepassados, a isenção no 7º ano do tributo que lhe pagariam nos outros anos. E ele concordou. E tendo eles também pedido que os judeus que moravam na Babilônia e na Média desfrutassem dos mesmos favores. E ele prometeu com grande bondade e disse que se alguém desejasse servir em seus exércitos, ele permitiria a tal pessoa viver segundo a sua religião e observar todos os seus costumes. Vários, então, se alistaram. Olha como foi o encontro de Alexandre com os judeus. Flávio Joséfo relata aqui um encontro histórico que Alexandre
Todos achavam que ele iria destruir Jerusalém, matar o sumo sacerdote por ter recusado a aliança com os gregos, de contraponto a Dario, e pelo contrário, Alexandre entra na cidade de Jerusalém e quando vê a forma que os judeus o recebem, ele se remete a algo que ele viu ainda na Grécia, né, que ele conquistaria o mundo antigo e ele viu que aquele significado era verdadeiramente de Deus para com ele. E ele se ajoelha e reconhece a soberania de Deus de alguma forma. E, no final das contas, os judeus ganham favores de Alexandre. E, inclusive, Alexandre permite aqueles que se alistassem ao seu exército dentre os judeus, que quisessem servir em batalha, ele iria permitir que a religião judaica continuasse aqui, ó, pudessem viver segundo a sua religião e observar todos os seus costumes. Vários se alistaram ao exército de Alexandre. Então, Alexandre, ele dá continuidade, basicamente, para que os judeus tenham liberdade de adoração ao seu culto. Ele permite. E o sumo sacerdote, olha que incrível, ele abre o livro de Daniel. Deixa eu mostrar para vocês esse capítulo de Daniel, porque quando a gente vê esses relatos históricos que eles têm uma corroboração bíblica, a chama da nossa fé se enche tanto que, sabe, não é possível, sabe, a gente se debruçar sobre escritos históricos e ver como a Bíblia ela está conectada e a confirmação das profecias de Deus ela tem uma profundidade tão grande. Deixa eu botar aqui, Daniel, acho que é o capítulo 9. Capítulo 9. Filho da Sueira, linhagem dos Medos, qual constitui o reino dos caldeus, no primeiro ano do reinado de Daniel. E dirigiu-me o rosto do Senhor para buscar com orações e súplicas. Orei ao meu Deus e confesso, Senhor, grande... Não, não é esse aqui, não. Levantei-me para animá-lo. Não, é o 12, então. Aqui, é no capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Eis que estava e disse o homem vestido. Não, esse aqui também não, o 12 não, deve ser o 11. Não. Revelada a palavra. Deixa eu só achar o texto que menciona profeticamente Alexandre. Estavam comigo e não viram. E me disse Daniel, um homem muito amado. Depois eu vou fazer o seguinte, gente, para a gente não empacar aqui, eu vou achar depois o texto de Daniel, o versículo que cita esse grande conquistador que seria levantado e profetizado por Daniel, e eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá? Só para a gente poder não empacar. Então, gente, essa leitura de Flávio Joséfo, na história dos hebreus, relata o encontro histórico 9:26. De... Hã? 9:26. 9:26? A Marta falou que é o 9:26. Deixa eu ver aqui. Daniel, capítulo 9, versículo 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir, e destruirá a cidade do santuário. Não, não é esse texto, não. Então é o 10. Agora tomarei para gerar contra o príncipe das Persas, e saindo eu, eis que virou o príncipe da Grécia. Isso aí, é o 10, né? 10:20. Ó, então é o 10:20, né? Capítulo 10, versículo 20. Olha esse versículo, gente. Leiam aí depois na Bíblia de vocês. Daniel, capítulo 10, versículo 20. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Daniel, trazendo uma linguagem profética, cita essa substituição dos persas, Dario, após o príncipe da Pérsia, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, entrando Alexandre, que é esse conquistador que dá prosseguimento à ascensão do Império Grego. E o texto de Joséfo cita aqui que Alexandre leu o texto para o Jado, sumo sacerdote, lê aqui, ó, o sumo sacerdote
mostrou-lhe em seguida o livro de Daniel, no qual estava escrito que um príncipe grego destruiria o império dos persas, e disse-lhe que não duvidava de que era dele que a profecia fazia menção. Alexandre ficou muito contente. Então, isso foi só para ilustrar o contato que Alexandre o grande conquistador, teve com os judeus, e porque ele permitiu, de alguma forma, que os judeus continuassem ali em Jerusalém com o seu culto. E fora isso, Alexandre ele tinha um espírito de conquistador que estava muito conectado, mais com o intuito de propagar a cultura grega e conservar as culturas e os povos que ele conquistavam e trazer a cultura grega para esses povos, do que destruir esses povos ou tornar esses povos cativos e obrigar a cultura grega a esses povos. Ele não fazia isso. Ele apenas levava a cultura grega e introduzia nas nações que ele conquistava. De alguma forma, ele também via com um olhar positivo essas culturas diferentes. Então, ele permitia que fosse conservado. É claro que tinha que ter aliança. Os povos conquistados tinham que ceder homens para a batalha. A gente viu aqui o que ele falou com o sumo sacerdote, trazer homens para o seu exército, para que ele continuasse as conquistas. Dando continuidade, então, ao século de Alexandre, né? O período que ele esteve vivo, que foi um período, se olhar cronologicamente, não tão grande, mas que ele conquistou. Aí a gente volta para o livro do período interbíblico. Eu vou botar essa bibliografia lá no YouTube, para que vocês vejam depois, caso vocês queiram ler esses textos e buscar conhecimento histórico desse período. Ário, interpretando a vida de Alexandre, afirmou: Alexandre era diferente de todos os homens, foi dado ao mundo por especial desígnio da providência. Dizem que Aristóteles, quando Alexandre empreendia sentado aos seus pés, aconselhou-lhe um dia que tratasse os gregos como homens livres e os orientais como escravos. O discípulo Alexandre respondeu: minha missão é divina e consiste em unir e reconciliar o mundo. Alexandre continuou a obra grandiosa de seu pai. Fez época no qual podemos chamar de o século de Alexandre. No curto reinado de 13 ou 14 anos, ou seja, ele teve 13 a 14 anos de reinado, ele lançou as bases de uma nova civilização. Contribuiu grandemente para o bem da humanidade, de um modo especial para o advento de Jesus. Que a gente vai ver que isso vai culminar nos evangelhos, né? Esse império está na dispersação de Deus. Deus tem o controle da história. Convencido de sua missão, Alexandre adotou a política do expansionismo. Ao lado de sua ambição de conquistas de poder, somos obrigados a reconhecer que ele levou a cultura e as artes gregas aos vencidos, obrigando-os, por esse meio, a empreenderem o grego, a língua em que os monumentos filosóficos, científicos, históricos e literários estavam escritos. Alexandre era um jovem talentoso e preparado, com elevados ideais de liberdade. Ele olhava além das fronteiras de um país. Ele queria alcançar o mundo. Com esse propósito, ligou as raças, abriu ao comércio novas vias de comunicação, canalizou suas conquistas para o progresso da ciência e a ciência para o bem do homem. Sua maior ambição era espalhar por todo o mundo a civilização e a língua grega. Para a realização desse seu sonho, fundou 70 colônias ou cidades, sendo a principal delas Alexandria, no Egito, que se tornou um grande centro humanista ou de cultura do passado. Todas essas cidades eram centros de helenismo. Helenismo é propagação da cultura grega. O mundo todo, dentre poucos anos, foi helenizado. Alexandre não impôs a cultura grega pelas armas. Foi uma invasão pacífica. Os povos tinham sede de saber. Os gregos lhe traziam cultura, mas em sua língua, para saber o conteúdo daqueles manuscritos, eles eram obrigados a aprender a língua grega, o que faziam espontaneamente. Poucos anos depois da morte de Alexandre, os povos falavam duas línguas, a sua e a grega.
A cultura e a língua gregas deram ao mundo certa uniformidade e facilitaram o intercâmbio entre os povos. Mais tarde, foi uma bênção para a pregação do evangelho, pois um missionário podia pregar em uma só língua e ser entendido por todos. Quem lembra de Paulo? Paulo pregou no mundo antigo por ele ter acesso à língua grega. E essa expansão anterior, historicamente, através de Alexandre, fez com que os povos antigos tivessem acesso a essa língua. Então, o missionário cristão, ele tinha facilidade para falar para quem estava em Jerusalém e para quem estava fora, devido à unidade de língua. Esse é o século de Alexandre, a obra permanente e humanitária do grande conquistador, um invicto macedônio. Então, eu vou voltar para os nossos slides para que a gente possa entender, então, aqui. O período grego, 331 a 167 a.C., né? A linha do tempo decrescente. Até a segunda metade do quarto século antes de Cristo, os grandes impérios mundiais tinham suas bases na Ásia ou na África. Em 333 a.C., Alexandre da Macedônia, discípulo de Aristóteles, completamente convencido de que a cultura grega era a força que iria unificar o mundo, derrotou os exércitos persas, estacionados na Ásia Menor. De lá, passando pela Síria e Palestina, chegou ao Egito, onde foi recebido como libertador do domínio persa. Do Egito, Alexandre passou para a Babilônia e Pérsia, estendendo as suas conquistas até a Índia. Aí quem viu o filme do Alexandre o Grande, vai ver ele chegando na Índia, nas terras da Índia. Foi o limite que ele alcançou na sua expansão, que foi do Oriente Médio ao norte da África até o extremo da Ásia, chegando ali na Índia. Sua meta era implantar a cultura helênica, levando o mundo conhecido a experimentar uma espécie de globalização do mundo antigo, né? Levando o helenismo, a língua grega, a cultura grega. Em cada país conquistado, determinava a construção de uma cidade, que deveria servir de modelo para os demais. Eram construídos bons prédios públicos, um ginásio para os jogos, um teatro, etc. Ou seja, começou a ser construído a arquitetura grega nesses locais, né? Os prédios públicos, ginásios para entretenimento de jogos. A gente sabe que os Jogos Olímpicos, aquelas atividades esportivas, remontam à Grécia Antiga, e ele começa a levar isso para as terras que ele conquista. As pessoas eram estimuladas a adotar nomes gregos, vestir-se como os gregos, falar a língua grega. Aos poucos, ia se estabelecendo uma língua mundialmente falada. Alexandre tornou-se amigo dos judeus, preservou a cidade de Jerusalém, permitiu-lhes observar suas próprias leis. Ofereceu facilidades para se fixarem em Alexandria, a cidade construída por ele em 331 no Egito. Isso é interessante, pessoal. Quando Alexandre funda essa cidade no Egito, chamada Alexandria, essa cidade de Alexandria vai ser um polo de criação de conhecimento, onde ele vai levar sábios e muitos conhecedores de várias culturas e povos da região do mundo antigo para, em Alexandria, construir escritos. E é em Alexandria que ocorre uma tradução do Antigo Testamento que a gente conhece hoje como Septuaginta. A Septuaginta foi a tradução do Antigo Testamento bíblico dos judeus para a língua grega. Ela é redigida e escrita em Alexandria, depois que Alexandre ele leva alguns judeus para Alexandria, né? A gente vai ver que no mundo grego os judeus eles também vão ir para outras regiões e vai haver muitos judeus em Alexandria e que vão ter conhecimento da língua grega e vão traduzir o Antigo Testamento dos profetas, do Pentateuco, para a tradução grega, que é uma das transcrições que foram guardadas ao longo da história e que foram também utilizadas para traduzir o Antigo Testamento para a nossa língua no português. Onde os judeus foram concedidos privilégios comparáveis àqueles que gozavam os súditos gregos. Assim, muitos deles ficaram fascinados pela cultura grega. E se a idolatria foi a pedra de tropeço no período
pré-exílico, antes do exílio da Babilônia, a cultura helênica foi neste período, pós-exílio, né, período interbíblico. Muitos tentaram adaptar a fé à filosofia grega. Por outro lado, outros resistiram ao helenismo, dedicando-se com grande afinco ao estudo da lei. Isso é interessante. Por algum lado, há pontos positivos do contato da cultura grega com a cultura judaica. Porém, o ponto negativo é que alguns sucumbiram à filosofia grega, misturando ela ao judaísmo que Deus apresentou, né, aos judeus. E misturaram a filosofia grega, e isso também vai acabar influenciando no cristianismo posteriormente, e tirando um pouco da essência da escritura, dos ensinamentos de Jesus, né? Isso tudo acaba se misturando. Esse seria o ponto negativo, tá? Então, haviam judeus que conservaram, mesmo com a influência da filosofia grega, os pontos da lei, sem perder a essência. Alexandre morreu em 323 a.C., aos 33 anos de idade, na Babilônia. Depois de um período de 20 anos de lutas e incertezas, seus generais dividiram o império em 5 regiões, distribuindo-as entre si, mantendo, porém, a mesma conduta de helenização dos povos. Quando Alexandre morre na Babilônia, e isso está bem interessante no filme, gente, depois se vocês quiserem ver como foi, né? Ele morre na Babilônia. Os generais, 4 generais, grandes generais que ele tinha, eles vão dar continuidade às terras que ele conquistou. Vão ser os imperadores dessas regiões, os governantes, os reis. E aí esses 4 generais que dividiam o império em 5 regiões, né? 4 generais que dividiam em 5 regiões. Aí tem Lisímaco, recebeu a Trácia e a Ásia Menor. Cassandro recebeu a Macedônia e a Grécia. Ptolomeu Sóter, que recebeu o Egito e o norte da África. E Seleuco, que recebeu a Síria, a vasta região a leste desta. A Judéia ficou sujeita inicialmente ao general Antígono Monofotalmos. Ptolomeu Sóter, libertador, capturou a cidade de Jerusalém num sábado. Ou seja, Ptolomeu, que ficou com a região do Egito, ele vai tomar Jerusalém depois desse Antígono. E aí Jerusalém vai estar atrelada ao governo dos Ptolomeus no primeiro momento. Depois vai ter uma luta entre os seus generais. Os generais vão entrar em luta entre si, principalmente Ptolomeu e Seleuco, que era da região da Síria. E aí essa dinastia dos Ptolomeus, que são os governantes do Egito, e dos Seleucidas, que são os descendentes de Seleuco, que é da região da Síria, vão lutar por Jerusalém e pelas terras ali do Oriente Médio. No final, a gente vai ver que os Ptolomeus perdem também a região de Jerusalém e os Seleucidas tomam a região de Jerusalém. Aí tem uma linha do tempo aqui, ó, 323, na linha do tempo, o domínio dos generais de Alexandre, depois que ele morre. Aí depois vem, o império é dividido em 4 generais, Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. 668 a.C., o fim do Império Grego, que aí vai haver uma revolução em Jerusalém. A gente vai ver isso na próxima aula, que aparece o domínio dos macabeus da Palestina. E 63 a.C., a gente vê o contato dos romanos. A tropa de Pompeu invade a Palestina e há um início ao domínio romano na região. E aí depois tem o governo de Herodes, 337 a.C. a 4 a.C., a Grande Palestina, apesar da perseguição aos judeus, a reforma do templo dos judeus. Aí depois morre César, 44 a.C., e aí o Império Romano, Otávio, sobrinho de César, é o imperador, 27 a.C. E no ano 4, Jesus nasce. Jesus só vai nascer no ano 4 ali antes de Cristo, da linha cristã. Então, há todo um movimento aqui, ó, que é depois de Malaquias. Malaquias está para cá, ó, está para cá, da linha do tempo.
Isso tudo acontece depois do livro de Malaquias. Todos esses eventos históricos até o nascimento de Jesus. E a gente começou a ver o quanto isso tem influência nos tempos de Jesus. A gente vai ver o quanto isso tem influência. Aí começa o regime dos Ptolomeus, né, 301 a 198 a.C., sob o domínio dos Ptolomeus, reis egípcios, os judeus viveram em paz. Os que moravam no Egito construíram sinagogas. Lembra que eu falei para vocês que a sinagoga ela passa a surgir depois do exílio da Babilônia? Porque a sinagoga passa a ser um local para os judeus estudarem a lei. Porque no exílio da Babilônia, os judeus acabaram perdendo contato diretamente com a lei mosaica e se misturaram com outras culturas. Quando eles retornam no pós-exílio, Esdras, o sumo sacerdote Esdras, ele vai trazer uma cultura da pregação da lei mosaica. E os locais que os judeus vão se reunir para poder aprender na oralidade, na explicação da lei mosaica, são as sinagogas. E aí, as sinagogas elas vão aparecer muito durante o período dos Ptolomeus. Os judeus de Alexandria traduziram para o grego as escrituras do Velho Testamento. Lembra que eu falei para vocês? A Septuaginta é a tradução lá em Alexandria, durante o período dos Ptolomeus. Esse general que conquistou a região do Egito e estava sob o domínio de Jerusalém. Os sumos sacerdotes continuarão governando a terra como no período persa, só que com essa permissividade, não com opressão, tá? Aí vem o período dos Seleucidas, que é para a próxima aula, a gente vai entrar nesse período. Aí o período dos Seleucidas, a gente vai ter que entender, porque dentro da sucessão da linhagem de Seleuco, do general Seleuco e seus sucessores, vai aparecer um imperador, um governante chamado Antíoco Epifânio. Esse Antíoco Epifânio, ele vai ser um opressor do povo judeu em Jerusalém. E aí que ocorre a revolta dos Macabeus. Os Macabeus, eles vão ser judeus que são da linhagem de Judas Macabeu, que levava esse apelido. Macabeu significa martelo, que eles vão se levantar contra o governo de Antíoco Epifânio, porque Antíoco Epifânico, que é dessa linhagem do general Seleucidas, ele vai querer fazer sacrifícios dentro do templo dos judeus, matar porcos, colocar sumos sacerdotes pagãos, e aí a gente entra nesse contexto na próxima aula. Mas até aqui, eu queria abrir para que vocês pudessem comentar o que vocês acharam dessa segunda aula, que a gente viu o governo de Alexandre, o contato dele com os judeus e todo esse contato da cultura grega. Deu para ilustrar, basicamente, o quanto esse período interbíblico ele tem também de conhecimento para a gente, no sentido de agregar um pouco e construir o que a gente vai ver nos evangelhos? Dá para ver a mão de Deus na história. O que vocês acharam dessa aula? Vocês gostariam de fazer algum comentário? Oi, Leandro. Ô, pastora. Então, nossa, eu fiquei bem emocionada, porque a gente até sempre fala que esse período foi um período que Deus não falava com o povo, mas foi nítido ver a forma que ele foi agindo com quem buscava ele, né? Eu achei lindo como Jado, né? Não foi isso? Jado, ele buscou o Senhor, ele não se corrompeu, porque se você vê o lado lá dos samaritanos, ele se vendeu, e aquilo foi, né, sujo, deu até raiva na hora que você estava lendo, e como Jado, ele se posicionou, e como foi lindo o encontro de Alexandre com ele, e no final ele fala que ele tinha sonhado, né, com aquilo, com esse Deus, e por isso que ele se prostrou. Então a gente vê mesmo a mão de Deus, mesmo que a gente fala que é um período histórico, mas Deus estava ali o tempo todo. E assim, isso traz um ensinamento para as nossas vidas, porque quando a gente permanece fiel à palavra dele, independente das circunstâncias, independente do que possa estar acontecendo no mundo, né? Porque ali era um momento totalmente de caos. Ali
teoricamente, né, aos olhos humanos, eles Uhum. não teriam chance nenhuma de ganhar. Sim. Né? Tava bem certo, e a raiva que Alexandre estava com Uhum. todo o povo judeu, com aquela parte dos judeus, ali Uhum. era nítido que eles iriam perder. Mas quando ele recorre ao Senhor, quando ele pede para o povo orar, e Deus mostra em sonho, sabe, Uhum. o que ele deveria fazer, o que o povo deveria fazer, e depois o Alexandre, ele teve um sonho com aquilo. Nossa, é Uhum. lindo demais. É Muito bom. lindo, foi assim, muito forte isso, muito bom mesmo, entendeu? Perfeito. Deus, ele está sempre, como você falou, pastora, está sempre sob o controle de todas as coisas e, de alguma forma, agindo espiritualmente falando. Eu creio muito nisso, né? Desde essa revelação que a gente já tinha tido um sonho antes de partir para as conquistas, que ele viu que ele teria a garantia dessas conquistas naqueles sonhos, e ele teve a confirmação. Quando viu o sumo sacerdote com a inscrição do nome de Deus, ele parece que teve um start, né? É esse Deus que me Pois é. revelou, que mostrou e tal. Sabe, esse relato de Flávio Josefo é incrível, né, da história dos judeus. Ele vem a escrever esses relatos lá no primeiro século, já depois do tempo de Jesus, mas com base na história rabínica, né? Porque como é que Josefo escreveu a história dos hebreus? A história rabínica entre os judeus era relatada. Os judeus têm muitos escritos, né, que eles relatam, os rabinos das épocas anteriores, o que aconteceu nos períodos da história. E essa prática de escrever e guardar, ela se torna algo muito comum depois do exílio da Babilônia. Porque no exílio da Babilônia, os judeus se desapegaram muito durante o exílio, devido à mistura das culturas, de conservar a sua história. E aí a gente vê o surgimento dos escribas, que vão aparecer no pós-exílio, principalmente através da figura de Esdras, que ele coloca, né, pessoas para escrever, guardar a história, e aí Joséfo ele traz esse relato com base nas histórias rabínicas do tempo de Alexandre. E como Deus é incrível, como ele guarda o povo judeu diante de um grande conquistador, e esse grande conquistador se ajoelha perante o nome de Deus, perante o sumo sacerdote. Muito E deixa assim, eles à vontade, né? Assim, pelo que você leu, explicou, deixou bem à vontade com relação aos costumes, com relação à fé. Sim. E isso é muito poderoso, muito, muito poderoso mesmo, porque assim, deu até meio que para entender, porque assim, quando a gente lê a Bíblia, o que você estava falando até na última aula, a gente lê, eu lia e eu não entendia o porquê que o judeu ele era tão, não gostava do samaritano, por mais que você fale, os dois são judeus, mas por que tem essa Divisão. meio divisão, né? E aí a gente começa a entender o porquê de toda essa divisão, né? Toda essa contaminação. Até eu vejo assim, como traição, né? Eles foram bem espertos aos olhos humanos, né? Tentando garantir, mas... Antes eles jogavam do lado dos persas e depois tentaram jogar do lado de Alexandre para o seu próprio interesse. Pois é, e de uma forma bem covarde, né? Isso. E Jado não fez isso. Jado, ele só foi mesmo, partiu para a oração, e Deus ali, Deus fala com ele que iria proteger e tudo mais. Muito lindo, muito bom mesmo, Leandro. Obrigado por compartilhar. Poxa, que bom que vocês gostaram. Eu estou aprendendo muito também com essas aulas, porque antes de fazer a leitura para vocês desse contexto, eu faço a leitura antes, a preparação do estudo, e assim, vou dizer para vocês que a leitura da história dos Hebreus, que é o livro de Joséfo, é uma leitura desconhecida para mim. Eu ainda não tinha me debruçado nesse conteúdo. E quando eu comecei a ler e ver, principalmente nesses capítulos que ele relata o tempo, né? Porque José fala muita coisa, não é só isso. O livro é gigantesco. Só que essa parte da história, que é do período interbíblico do Império Grego, quando eu fui ler, eu falei, nossa, que texto esclarecedor sobre sabe, como Deus ainda estava agindo. E assim, no contexto histórico, num livro histórico, a gente consegue ver a mão de Deus, como você falou, fazendo com que as coisas se encaixassem e viessem a se construir para que, por exemplo, a gente chegar no tempo de Jesus, ter uma língua grega
que é falado em Jerusalém, é falado em Roma, é falado lá na Grécia, e os missionários, por exemplo, Paulo, a igreja primitiva, tem a possibilidade de pregar o evangelho, expandir o evangelho, sabe? Deus já construindo a história antes de Jesus, de maneira cultural, criando uma hegemonia de língua para possibilitar no futuro, né? A gente vê, porque a gente olha através da fé. Então a gente vê essa construção de Deus para que tudo viesse a ser acontecendo de uma maneira em que Deus ele veio a revelar, né, na história da igreja, vai culminar na história da igreja. Então, lendo esses textos históricos, a gente ainda aviva mais a nossa fé, porque é incrível saber desses relatos. É incrível você ter contato e acesso a textos como esse, que mostram o quanto Deus ainda estava agindo. E a gente está falando de um período interbíblico que, para a nossa Bíblia, que a nossa Bíblia tem textos inspirados por Deus. Textos que foram ali selecionados e são conectados em contextos que Deus nos revela. Porém, durante 400 anos, esse período interbíblico, há textos históricos que revelam o poder de Deus agindo para que pudesse, né, chegar a nós a sua revelação. É muito bom, eu gosto muito. Só um comentário do que o Leandro está falando, a gente vê como, de fato, uma comunicação, uma geração ela vai sendo não o teto da outra, mas o piso, né? Você vê que quando acaba Malaquias, entra no período interbíblico, você sabe que as pessoas falam, e a gente já ouviu muito isso, de que é 400 anos de silêncio de Deus, né? Deus não estava falando mais como ele falava antes através dos seus profetas, mas Deus estava agindo na história através dos homens que iam preparar caminho, que iam preparar todas as coisas para a vinda do quê? Do prometido, do ungido que já havia sido falado. Então, esses homens que surgem na história, na Grécia, inclusive, ele implanta lá a Alexandria, né, que é essa escola onde a Septuaginta ela Egito, Alexandria. no Egito, para quê? Para preparar tudo aquilo que estaria por vir. Então, Deus, a gente vê Deus agindo na história assim, ele faz assim até hoje. Ele constrói, né, piso para que aquilo que está por vir, aquilo que ele liberou na profecia, na história. A gente vai ver um homem que a profecia lá no livro de Daniel foi apontada e faz alusão a ele, né? E a gente não para muito para pensar nessas coisas, o quanto coisas que acontecem que a gente não entende, mas que está sendo piso para uma próxima geração ou para ser base daquilo que ele vai implantar, construir. E através desse grande conquistador, desse homem que também morreu muito cedo, havia uma profecia sobre ele, que fazia alusão a ele, e olha Daniel. Grandes feitos, né? E olha, grandes feitos ele fez para contribuir para aquilo que Deus faria, através de apóstolo Paulo e através do próprio Jesus que veio, e você vê se culminando, né? se convergendo, a história vai se convergendo e tudo apontando para aquilo que Deus falou lá no início de tudo. É muito incrível. Perfeito, pessoal. Eu não vou avançar muito, porque já são 4h03. Quero parabenizar aí o pessoal que tá junto aí com a gente. Poxa, Andréia, pastora Ju, Alexandre, Lucas. Pô, Lucas, feliz de te ver, cara. Depois eu vou salvar esse vídeo lá no YouTube. Aí tu tenta pegar o inicinho, cara. Você vai gostar dessa aula. Falou do livro de Daniel, que você tinha apresentado aqui. Essa aula vai te encher de fé, meu irmão. Pode ter certeza. Muito boa. Valeu, Leandro. Tamo junto. Tamo junto. Bom te ver, cara. Saudade. É isso, galera. Então, muito obrigado de estar aqui com vocês. Foi um momento muito prazeroso de aprendizagem. E daqui a pouco a gente se vê lá no culto. E a galera que está nos assistindo no YouTube, semana que vem, parte 3. Eu só tenho que confirmar se na semana que vem eu vou conseguir dar a aula, porque no final de semana eu talvez não esteja domingo aqui. Aí eu confirmo com vocês. Se eu não der a aula no domingo que vem, a gente pula o domingo que vem e quando voltar, no outro domingo, vai ser período interbíblico parte 3. Não percam. A revolta dos Macabeus, o período de Antíoco Epifânio, o governo que ocorreu desse Seleucidas sobre Jerusalém, ainda antes dos romanos, que vão profanar o templo de Jerusalém, que também tem a ver com a profecia de Daniel.
Não percam, não percam. Vocês vão ver detalhes muito interessantes que ocorreram ainda no período interbíblico. E aí a gente se vê na próxima aula. Obrigado, gente. Fica com Tchau, Deus. gente. Valeu, beijo. Tá virando série, hein? Tá melhor do que La Casa de Papel, hein? É verdade. Vou ler mais textos para vocês. Tá vocês vão virando gostar. uma série isso aí. Valeu, galera. Beijo. 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 Tchau. Sou casa, lugar.